A graça e a paz de Cristo para todos nessa noite. Estamos começando mais uma live sempre com o objetivo de estar expondo as Escrituras e estarmos orando ao Senhor, tá? Sempre expondo as Escrituras e adorando ao nosso Deus através daquilo que realizamos em pregar a palavra de Deus. Então, nesse momento aqui, nós queremos, acima de tudo, glorificar o nome do nosso Deus. Glorificar o nome do nosso Deus. Aqui é o pastor Edmário, congrego na Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis. Os pastores são o pastor Ademar Gomes Silva Filho, pastor efetivo, e o pastor auxiliar, pastor Jobson Lima. Tá? E nosso objetivo é, como sempre digo, é pregar toda a Bíblia. E continuamos assim nossa live com um dos livros mais longos, não é, do Antigo Testamento, que é o livro de Jeremias. O livro de Jeremias possui 52 capítulos, né? E o texto é grande, né? Além de ter esses 52, o texto é grande. Só não chega a ultrapassar, pelo nosso conhecimento, ultrapassar o livro de Salmos, em termos de extensão. Tá? Sejam todos bem-vindos a essa live. Deus vos abençoe. Os que estão chegando agora no Facebook, no Instagram, Deus abençoe grandemente a sua vida. Tá bom? Seja muito bem-vindo, Vitor. Deus abençoe a sua vida. Vamos estar assim orando ao Senhor para começarmos hoje nossa exposição. Sendo que aqui no Instagram, vocês estão me vendo aqui assim, né? Já no Facebook está lá todo o esquema da nossa mensagem de hoje. Está tudo lá no Facebook, tá? Está lá todo o esquema, todo o nosso roteiro lá, tá bom? Em animação. Tá bom? Vamos estar assim orando ao Senhor. Nosso Deus e nosso amado Pai, queremos te agradecer por mais uma noite na tua presença. Queremos te agradecer pela tua graça e misericórdia. Queremos nessa noite que tu fales conosco através da tua santa palavra, que tu fales através da Bíblia Sagrada. E por isso, ó Deus, ao nos submetermos a ti, queremos, acima de tudo, glorificar o teu santo nome e trazer com fidelidade essa mensagem. Que tu tragas uma bênção especial, Senhor, para todos aqueles que estão assistindo agora e que assistirão depois esta live, os que estão assistindo no Instagram, assistindo no Facebook, e essa live ainda será, ó Deus, enviada para nosso canal Pregador Fiel Reformado de Cristo, lá no YouTube. Então queremos te honrar e glorificar nessa noite. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Jeremias, capítulo de número 27. Livro de Jeremias, capítulo de número 27. Tá? Vamos colocar agora no livro de Jeremias, capítulo de número 27. Tá? Vou estar capturando outra janela aqui para fazer a apresentação aqui. Né? Deixa eu ver aqui. Outra janela. Né? Deixa eu ver aqui uma captura de tela, não tem, deixa eu cancelar aqui. Vamos capturar outra janela. Deixa eu ver aqui. Pronto. Jeremias 27. O pessoal do YouTube vai acompanhar comigo essa leitura. Né? Jeremias 27. Né? Vamos abrir aqui a Bíblia Sagrada. A Bíblia aqui já está aberta, né? Jeremias 27, versão Almeida, revista e atualizada. Aqui está. Jeremias 27. Né? Então aqui está. Vamos fazer a leitura assim. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias. Assim me disse o Senhor: faze correias e canzis e põe-os ao pescoço, e envia outros ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro e ao rei de Sidom,
por intermédio dos mensageiros que vieram a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. Ordena-lhes que digam aos seus senhores: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Assim direis a vossos senhores: eu fiz a terra, o homem e os animais, que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou àquele a quem for justo. Agora eu entregarei todas essas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, a essa nação castigarei com espada e com fome, e com peste, diz o Senhor, até que eu a consuma pela sua mão. Não deis ouvidos aos vossos profetas e aos vossos adivinhos e aos vossos sonhadores, aos vossos agoureiros e aos vossos encantadores, que vos falam dizendo: não servireis o rei da Babilônia, porque eles vos profetizam mentiras, para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos expulse e pereçais. Mas a nação que meter o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-á e habitará nela. Falei a Zedequias, rei de Judá, segundo todas estas palavras, dizendo: metei o pescoço no jugo do rei da Babilônia, serviu a ele e ao seu povo e vivereis, porque morrerias tu e o povo, a espada, a fome de peste, como o Senhor disse com respeito à nação que não servir ao rei da Babilônia. Não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos dizem: não servireis ao rei da Babilônia. É mentira o que eles vos profetizam, porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos expulse e pereçais, vós e eles que vos profetizam. Também falei aos sacerdotes e a todo este povo, dizendo: assim diz o Senhor, não deis ouvidos às palavras dos vossos profetas que profetizam, dizendo: eis que os utensílios da casa do Senhor voltarão em breve da Babilônia. É mentira o que eles vos profetizam. Não lhes deis ouvidos. Servi ao rei da Babilônia e vivereis. Por que se tornaria esta cidade em desolação? Porém, se são profetas e se a palavra do Senhor está com eles, que orem ao Senhor dos Exércitos, para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos acerca das colunas do mar, dos suportes e dos restantes dos utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou, quando deportou de Jerusalém para a Babilônia a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, assim como todos os nobres de Judá e de Jerusalém. Sim, isto diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca dos utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém. A Babilônia serão levados, onde ficarão até o dia em que eu atentar para eles, diz o Senhor. Então os farei trazer e os devolverei a este lugar. Então a leitura desse texto, ela nos explica sobre algumas coisas importantes. Eu vou falar aqui dessas coisas importantes. A primeira coisa importante é o seguinte, é que o povo que estava em aliança com Deus era o povo de Israel. E desse povo de Israel sobrou a família de Judá. Essa família de Judá, que dentre muitas famílias que existiram no chamado povo de Israel, estava em aliança com Deus. E essa aliança falava o seguinte, que enquanto eles obedecessem os mandamentos de Deus, nos 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, eles permaneceriam na terra, eles permaneceriam naquele lugar, nunca seriam expulsos, nunca seriam destruídos, nunca seriam invadidos. Mas infelizmente esse povo começou a adorar e servir a outros deuses, que eles acreditavam que estariam ajudando eles. E esses deuses eram quem? Os deuses da própria Babilônia, que estavam os invadindo,
e os deuses das nações vizinhas, como a gente pode ver aqui, logo no início do livro, logo bem no início desse texto, né, que diz aqui, ó, eles estavam servindo aos deuses de Edom, de Moabe, de Amon, de Tiro e de Sidom. Todas nações conhecidas como nações idólatras. Todas nações conhecidas como nações idólatras, que adoravam a deuses cruéis, a deuses que solicitavam sacrifícios humanos, que solicitavam prostituição e tanta sujeira. E Deus não gostou disso. E o que fez primeiro? Enviou profetas para avisarem: se vocês não abandonarem essas práticas de adorarem outros deuses, a cidade será invadida, será destruída. Além de outras coisas, eles também praticavam a maldade contra os pobres, a maldade contra as viúvas, a maldade contra os órfãos. Então, Deus assim castigou-os, né? O resultado disso. Mas o que a gente pode trazer, então, acerca dessa mensagem para nós nos dias de hoje? O que isso tem a ver conosco? Então, justamente, vem a proposta do nosso tema de hoje. E a proposta do nosso tema é falar sobre a obediência à voz de Deus. Falar sobre a obediência à voz de Deus. Então, aqui, já utilizando assim o Facebook, eu já começo a mostrar aqui o que a gente está ensinando aqui. Então, o tema é esse, a obediência à voz de Deus. Então, já vou colocar aqui nos comentários aqui, que eu estou simultâneo Facebook, simultâneo, né? Simultâneo Facebook e simultâneo Instagram, tá? Então, está simultâneo aqui os dois. Então, Jeremias 27. Então, aqui está. Então, primeira coisa que eu quero falar aqui, né? A primeira coisa que eu quero falar aqui é a seguinte. O primeiro ponto aqui fundamental que eu quero mostrar é esse, que a obediência à voz de Deus tem como primeira característica, é aquela que revela o senhorio de Deus sobre a criação. É aquela que revela o senhorio de Deus sobre a criação. Tá? É aquela que revela o senhorio de Deus sobre a criação. Deixa eu aqui virar aqui novamente, né? Mostrar aqui, né? Pronto. Agora está aí mais uma vez, ó. A obediência à voz de Deus é aquela que revela o senhorio de Deus sobre a criação. Então vamos examinar novamente o texto bíblico? Vamos lá? Vamos examinar o que vai nos chamar mais atenção, e eu vou explicar ponto a ponto o que significa. Vamos lá. No princípio do reinado de Zedequias, quem foi Zedequias? Foi o último rei desse povo de Judá. Tá? Que depois daí, esse reino de Judá não teve mais independência. Filho de Josias. Josias foi quem? Foi o último rei que manteve a fidelidade do povo a Deus. Veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias. Assim me disse o Senhor, faze correias e canzis e pões no pescoço. Quer dizer, no caso aqui, essas correias e canzis seriam um símbolo da pessoa se submeter à escravidão, a servir alguém. Então aqui, faze correias e canzis e pões no pescoço. E aí vem, e envia outros ao rei de Edom, que era um reino próximo ali, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro e ao rei de Sidom, por intermédio dos mensageiros que vieram a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. Seriam quem? Quem seriam esses homens? Seriam os embaixadores. Seriam os embaixadores desse reino, os representantes desses reinos. Então esses reinos queriam fazer uma aliança com Judá, para tentar derrotar a Babilônia. Então, eles fizeram essa aliança de tentar derrotar o rei da Babilônia. Só que
o que o profeta deveria fazer? Ordena-lhes que digam aos seus senhores, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, assim direis a vossos senhores. Olha o que diz aqui. Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e dou àquele a quem for justo. Agora, o que mais chama atenção é que no original hebraico vem significar o quê? Conforme agrada os meus olhos. Essa parte que diz aquele que for justo é conforme agrada os meus olhos. Ou dizendo na nossa linguagem mais simples, conforme a minha vontade. Agora, eu os entregarei todas essas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, ou seja, todos que estavam ali ao redor servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a voz da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Então aqui, mesmo Deus ordenando que todos os povos viessem a servir o rei da Babilônia, foi propósito de Deus que assim fosse. Propósito de Deus para que esse povo se corrigisse, para que esse povo abandonasse a idolatria, para que esse povo pudesse reconhecer de fato o senhorio de Deus sobre todas as coisas. Então isso trazendo para as nossas vidas, na atualidade, isso é tão fundamental, na atualidade, isso para a gente, que a realidade é, qual é a realidade? A realidade é a seguinte, que nós, no nosso caso, devemos estar atentos à voz de Deus, a tudo o que está segundo a sua palavra. Tudo que está revelado segundo a sua palavra é o que deve nos importar na atualidade. Então aqui eu estou colocando aqui no comentário do Facebook, né? Que a obediência à voz de Deus é aquela que revela o senhorio de Deus sobre a criação. E aí nós temos isso. Deus diz, eu fiz. Ele formou toda a terra, todos os animais. E quais são as implicações para nós? Aí pegamos agora os versículos bíblicos que vamos examinar agora, né? Então os versículos bíblicos a serem examinados são esses 3 versículos bíblicos, que são fundamentais à luz de quem? À luz de Cristo. À luz de Cristo. Então aí está os 3 versículos à luz de Cristo. João capítulo 1, versículos do 1 ao 3, Mateus capítulo 9, versículo 6, Marcos 2, versículo 10 e Mateus 28, 18. Vamos examinar um por um. João capítulo 1, do 1 ao 3. Quero aproveitar os que forem me acompanhar, seja o horário que for, vão lá no meu canal, no YouTube, Pregador Fiel Reformado de Cristo. Pregador Fiel Reformado de Cristo. Tá bom? Curtam, compartilhem e inscrevam-se no canal. Curtam, compartilhem e inscrevam-se no canal. Ali tem bastantes vídeos ali, onde há outras exposições de outros livros bíblicos, há ali estudos de doutrinas da graça dentro do perfil reformado, há ali também estudos da história da igreja, tá bom? E tem ali uma pequena entrada ali que eu comecei a fazer de, digamos assim, alfabetização, não é? No grego bíblico, tá bom? Claro que o Senhor me ajude a poder prosseguir esse estudo, né, daquilo que convencionei como grego básico, né? Que Deus me ajude assim a poder retomar esses vídeos. Eu ainda estou dependendo, né, da construção da minha casa ainda, para poder fazer tudo isso. Deus assim nos ajude. Mas estamos aí. João 1, versículo 1 ao 3 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora, Mateus capítulo 9, versículo de número 6. Por quê? Porque nós só podemos nos achegar a Deus através de quem? Através do Verbo, ou seja, através do Filho, através de Jesus Cristo. E essa soberania dele se revela desde a época da criação, como está aqui. Mateus capítulo 9, versículo 6 diz: Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E esse mesmo versículo se repete em Marcos capítulo 2, versículo de número 10, que diz o seguinte, Marcos 2:10 vai dizer o seguinte da mesma forma: Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E aí inclui o versículo 11. Mateus 28, versículo 18, que diz de maneira clara: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Por isso que Cristo é chamado de Senhor. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é que cuida das nossas vidas. Por isso devemos ouvir a sua voz em tudo que se refere às decisões da nossa vida, em tudo que precisamos e necessitamos na presença dele. Por isso, a obediência à voz de Deus também é, em segundo lugar, aquela que encoraja, sim, o servo de Deus à prática da verdade. É aquela que encoraja o servo de Deus à prática da verdade. Vamos ler os versículos 8 a 11. Versículos 8 a 11 vai dizer o seguinte: Se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, a essa nação castigarei com espada, e com fome, com peste, diz o Senhor, até que o consuma pela sua mão. Então aqui mais uma vez, Jeremias ele lança a mensagem, e a mensagem é essa: quanto mais desobediente o povo se colocasse, mais Deus permitiria a atuação dos babilônicos em destruir tudo, em cometerem atrocidades, cometerem violência. E aí diz: não deis ouvidos aos vossos profetas e aos vossos adivinhos. Por quê? Haviam falsos profetas que profetizavam dizendo que estavam profetizando em nome de Deus, mas na verdade não estavam. Eles só apenas queriam retirar dinheiro do povo que se estava colocando como enganado. Queriam permanecer no seu pecado, queriam permanecer numa situação de falta de arrependimento. Aí eles traziam profecias de paz, profecias falsas. E aí vem, e aos vossos encantadores que vos falam dizendo: não servireis o rei da Babilônia. Porque eles vos profetizam mentiras para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos expulse e pereçais. E aí continua: mas a nação que meter o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-á e habitará nela. Então quer dizer, se eles se submetessem, não haveria cativeiro, ou seja, uma prisão das pessoas, uma destruição, uma retirada das pessoas da terra onde moravam. Então, nesse sentido, o que acontece? Essa desobediência trouxe tudo isso. Por quê? Porque eles ouviram mentiras. E aí, o que a Escritura vai nos falar sobre ouvir a verdade? Aí vamos lá. Aí temos os textos. João 8, versículo 32, que vai dizer o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Cristo. Agora, acerca de outras coisas sobre a prática da verdade, olhando para Cristo, porque todas as vezes quando você lê um texto bíblico no Antigo Testamento, sempre devemos apontar para a obra e vida de Cristo. Então aqui, Romanos 2, versículo de número 2. Romanos 2, versículo de número 2. Romanos 2,
versículo de número 2, que diz o seguinte, Romanos 2, versículo de número 2. Romanos 2, versículo de número 2, que diz assim, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Ou seja, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam o pecado, contra aqueles que praticam toda forma de desobediência a Deus. E aí vamos, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 8, que fala mais uma vez sobre a verdade. Por isso celebremos a festa, quer dizer, celebremos com Deus, celebremos a festa, e aqui está falando da Páscoa, com o velho fermento. Celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia. Aqui ele está usando, o apóstolo Paulo, nesse texto, está usando a imagem da malícia e do mal como o quê? Como fermento. E aí vem, e sim com os asmos, quer dizer, pães asmos da sinceridade e da verdade. Andemos sempre no caminho da verdade. A mentira deve estar longe dos nossos lábios e da nossa vida. E aí, concluindo aqui, Colossenses, capítulo 3, versículo de número 9, que já é um contraste direto à questão da verdade. Colossenses 3, versículo de número 9, que é um mandamento mútuo para os cristãos. Diz, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. A imagem de quem? De Cristo, de Deus, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Então, a mentira não é marca de cristão. A mentira é marca de pessoa que nunca experimentou verdadeiramente a salvação. Então, aqui, em terceiro lugar, a obediência à voz de Deus é aquela que tem consciência da fidelidade ao envio de Deus. Então, antes aqui, né? Deixa eu fazer a pontuação aqui correta. Deixa eu pontuar aqui, né? No Facebook, né? Deixa eu pontuar aqui no Facebook. Estou tentando enxergar aqui, né? Um pouquinho difícil aqui, né? Onde eu estou, né? Opa, acho que eu já achei. Consegui achar. Pronto. Setinha está aqui. Agora eu posso. Pronto. Agora eu posso ir mais uma vez para cá. Pronto. Então aí está o segundo ponto. Então, estamos aqui. Então aí está. E aí, em terceiro lugar, é aquela que tem consciência da fidelidade. E aí, deixa eu corrigir, né? Agora aqui que eu estou vendo. Fidelidade ao envio de Deus. Agora sim. É a que tem consciência da fidelidade ao envio de Deus. Então, aqui está. Vou fazer a cópia aqui, né? Setinha aqui, né? Pronto. Agora eu vou colocar tudo no lugar certo, né? Aqui está. Seja bem-vindo quem estiver agora aqui com a gente
no Facebook, né? Deus abençoe sua vida. Aqui está. Em terceiro lugar, é aquela que tem consciência da fidelidade ao envio de Deus. Então, estamos aqui. Vamos voltar aqui, vamos acertar tudo novamente. Terceiro, é aquela que tem consciência da fidelidade ao envio de Deus. Então, vamos à leitura. Versículos 12 ao 15. Versículos 12 ao 15 de Jeremias, capítulo 27. Vou até fazer a correção aqui, agora foi muito importante aqui, então deixa eu colocar o texto aqui, né? Deixa eu colocar o texto aqui, Jeremias 27, né? Jeremias 27, né? Vamos lá de novo. Então agora vamos fazer a leitura. Fazendo toda a correção aqui na hora, né? Agora sim. Versículos 12 ao 15. Falei a Zedequias, rei de Judá, segundo todas estas palavras, dizendo: metei o pescoço no jugo do rei da Babilônia. Serviu a ele e ao seu povo e vivereis. Porque morrerias tu e o teu povo à espada, a fome e de peste, como o Senhor disse com respeito à nação que não servir ao rei da Babilônia. Não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos dizem: não servireis ao rei da Babilônia. É mentira o que eles vos profetizam, porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos expulse e pereçais, vós e eles que vos profetizam. Então, mais uma vez aqui, Deus ele utiliza essa linguagem outra vez com Jeremias para alertar o povo. Fuja da mentira, fuja das falsas profecias, fuja das falsas adivinhações. E havia vários tipos de adivinhações naquela época, desde as adivinhações ao observar as estrelas, desde as adivinhações usando cartas, desde adivinhações usando pedras preciosas, usando também a abertura de animais, a observância, né? A observar o estado de um fígado de um animal, e muitas vezes era até fígado de frango, era utilizado para se adivinhar o futuro dos outros, era muito comum isso. Então o que ocorre? Ele estava dizendo aqui, Jeremias, que no final de tudo, porque não os enviei, porque eles diziam que iam em nome de Deus, em nome do Senhor. E aí diz o Senhor: e profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos expulse e pereçais vós, os que profetizam. Então quer dizer, não os enviei. Agora, o grande contraste entre nós como servos de Deus é termos a consciência de que Deus nos envia para pregar a esse mundo Cristo Jesus. Marcos 16,15 vai dizer assim: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Isso é o envio de Deus. Então, por isso, ainda há outras passagens que nos dão consciência desse envio. E aqui estão essas passagens, né? Essas passagens são as seguintes: João 6, versículo 57, João 20, versículo 31, 1 Epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17 e 1 Epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Vamos ver essas passagens então. João 6, versículo 57. João 6, versículo 57. Olha o que diz aqui em João 6, versículo 57. João 6,57 vai dizer o seguinte: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então aqui Jesus Cristo fala do envio do Pai para salvar. Agora, também diz: também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, quem se alimenta de Cristo
espiritualmente, é aquele também que está pronto a ser enviado para anunciar boas novas, a anunciar a salvação que só vem de Cristo. João 20, versículo 31, quando Jesus fala de maneira mais objetiva sobre isso. João 20, versículo 31, vai dizer assim. João 20, versículo 21, a 31 não, tá? E disse-lhes, pois, Jesus outra vez, 20, 21, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, quer dizer, vou aqui fazer a correção, né? A correção devida, né? Aí ao invés de 31, 21. Pronto. Aí vamos à correção novamente aqui, né? Pronto. E agora continuando a missão de ter consciência de ser enviado por Deus. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Está falando aqui do exemplo de Paulo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17, que diz assim: Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Então, falamos da palavra de Deus, mas aqui não é uma questão de erudição, não é uma questão de informação, não é questão de nada disso, é uma questão de Deus falar conosco. Então isso significa o quê? Deus fala conosco pela cruz de Cristo. A cruz de Cristo nos leva a arrependimento. A cruz de Cristo nos leva a nos lembrar que todos pecamos e precisamos da glória de Deus. Sem Cristo não podemos alcançar a glória de Deus. Sem Cristo não podemos alcançar salvação. Sem Cristo não podemos ter certeza de paz, certeza de esperança, certeza de cura, certeza de libertação, certeza de mudança de vida, certeza verdadeiramente de saber que Deus é conosco. Certeza de vida eterna, escapamento do inferno. Então isso é muito importante. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, diz assim nessa consciência toda. Diz assim: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. E aí diz: pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Então uma consciência, na realidade, tudo está relacionado à missão de salvar pecadores. Tudo isso está aí, mas tudo começa e termina em Deus. Tudo começa e termina em Deus. Nossa responsabilidade é responder, é obedecer, mas essa obediência, em última análise, ela não vem de nós, é um presente de Deus para nós. Deus muda o nosso coração, Deus muda as nossas intenções, Deus muda a nossa vontade. A Bíblia fala que a nossa vontade é escrava da morte espiritual. O que é isso? De estarmos distantes de Deus. É escrava do pecado. Efésios 2, versículo 1 diz: Ele vos vivificou, estando vós mortos em seus delitos e pecados. Ele vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. Então, é muito importante termos em mente isso. Então, a obediência à voz de Deus é aquela que revela o senhorio de Deus sobre a criação, é aquela que encoraja o servo de Deus à prática da verdade, é aquela que tem consciência da fidelidade ao envio de Deus e, em quarto, é aquela que promete a fidelidade de Deus às suas promessas. É aquela que promete a fidelidade de Deus às suas promessas. Deus permanece fiel em tudo aquilo que ele diz. Versículos 16 ao 22. Olha o que diz os versículos 16 ao 22. Antes disso, você que está me acompanhando aqui,
ou me acompanhará, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. No canal Pregador Fiel Reformado de Cristo no YouTube. Tá bom? Inscreva-se. E vou colocar aqui agora, não é? Vou colocar aqui agora, mais uma vez, né? Aqui. Aí aqui eu vou colocar o quarto ponto, vou colocá-lo lá no Facebook. Vamos lá, aqui está em quarto lugar. Aqui está em quarto lugar, né? Quarto lugar vou colocar aqui, né? Aí está em quarto lugar, né? Desde já agradeço a todos que acompanham, que estão me acompanhando no Facebook e estão me acompanhando no Instagram. Tá bom? Então vamos à leitura do texto agora, não é? Vamos à leitura do texto. Então aqui está, versículos 16 a 22 de Jeremias 27, que diz o seguinte. Diz assim o texto, né? O texto diz o seguinte. Aqui está. Também, 16 ao 22, né? Também falei aos sacerdotes e a todo este povo, dizendo, assim diz o Senhor, não deis ouvidos às palavras dos vossos profetas que vos profetizam, dizendo, eis que os utensílios da casa do Senhor, ou seja, do templo, tá? Voltarão em breve da Babilônia. É mentira o que eles vos profetizam. Então aqui, ó, não lhes deis ouvidos, servi ao rei da Babilônia e vivereis, porque se tornaria esta cidade em desolação. De fato aconteceu, tá? Depois de tudo isso, Nabucodonosor invadiria a cidade, destruiria o templo e destruiria os muros e portas da cidade. Não lhes deis ouvidos, servi ao Senhor da Babilônia e vivereis, porque se tornaria esta cidade em desolação. Versículo 17. Agora o 18. Porém, se são profetas, e se a palavra do Senhor está com eles, que orem ao Senhor dos Exércitos, para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia, porque no final levaram o resto todo. Tá? Porque assim diz o Senhor dos Exércitos acerca das colunas do mar, dos suportes e dos restantes utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou, quando deportou de Jerusalém para a Babilônia a Jeconias, filho de Joaquim. Jeconias é Joaquim, tá? Rei de Judá, assim como a todos os nobres de Judá e de Jerusalém. E aqui eu volto a dizer, incluíram quem? Ezequiel, o profeta, né? Descendente de sacerdote. Incluiu aqui Daniel, Ananias, Misaías e Azarias, mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Tá? Até eu vou entrar aqui, né? Vou pegar aqui para conferir, né? Eu sempre falo isso, né? Então aqui, ó. Então vamos lá. Ananias é Sadraque. Misael, ou Misaías, né? Mesaque. Azarias, Abednego. Tá? Então, ó. Ananias, Sadraque. Misael, ou Misaías. Mesaque. Azarias, Abednego. E o próprio Daniel, que teve o nome mudado também para Beltesazar, né, que quase não é falado, né? A gente conhece mais como Daniel, mas acabou que os outros 3 amigos de Daniel acabaram ficando mais conhecidos no meio do povo pelos seus nomes babilônicos. Né? Mas é importante isso. E aí, continuando, voltando aqui a Jeremias, né? Jeremias, agora versículo 21. Sim, isto diz o Senhor dos Exércitos, desculpe. O Deus de Israel, acerca dos utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém. A Babilônia serão levados, onde ficarão até o dia em que eu atentar para eles. Deus falando, diz o Senhor. Então os farei trazer e os devolverei a este lugar. Então aí está, já está até marcado aqui os versículos bíblicos que examinaremos.
Porque Deus, quando diz que fará alguma coisa, Ele fará. E aí temos aqui as passagens bíblicas que confirmam a fidelidade de Deus. E uma vez Ele ter dito, Ele cumprirá. Números capítulo 23, versículo 19. Começarei aqui pelo Antigo Testamento. Números 23, versículo 19. 23, versículo 19. Que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Então, essa é a primeira coisa. Fidelidade de Deus à sua palavra. Deuteronômio 7, versículo 9. Que vai dizer assim. Deuteronômio 7, versículo 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Então aí está. E aí continuamos. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 11 ao 13. Segunda epístola a Timóteo, né? Capítulo 2, versículos 11 ao 13. Né? Dá um salto aqui a mais, né? Segunda epístola de Timóteo, capítulo 2, versículos 11 ao 13, que vai dizer o seguinte, né? 2, do 11 ao 13. Fiel esta palavra. Fiel esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. E se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de nenhuma maneira pode negar-se a si mesmo. Então a fidelidade garante que Deus é imutável e de que ele não pode negar-se a si próprio. Tá? E aí temos, segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de número 3. Segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, que diz: Todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Então aí está. Então temos essa certeza em Deus, dele nos guardar e nos livrar de todo o mal. Então, a gente glorifica a Deus por causa disso. E por último, né, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, que diz: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, assim é Deus para conosco. Então é importante. Então, a gente conclui aqui que a obediência à voz de Deus é aquela que revela o senhorio de Deus sobre a criação. Em segundo lugar, é aquela que encoraja o servo de Deus à prática da verdade. Em terceiro lugar, é aquela que tem consciência da fidelidade ao envio de Deus. E quarto, é aquela que promete a fidelidade de Deus às suas promessas. Bom, então é assim, né, que Deus se mostra para conosco, bondoso em todo o tempo. Bom, agora vamos passar para o momento de oração, né? Vamos passar para o momento de oração. Vamos agora capturar aqui. Agora minha imagem aparece, né, lá no Facebook. Vai aparecer agora, né? Vamos dar OK. Aí está, né? Simultâneo, né? A qualidade já do vídeo aí não é tão boa assim, mas pelo menos a gente consegue, né,
acrescentar algumas coisas aqui. Né? Fazer aqui o concerto aqui, né? Concertozinho aqui. Afastar mais um pouco aqui os tópicos, né? Agora fica mais fácil para a visão daqueles que estão aqui comigo. Então aqui está. Pronto. Agora está mais fácil. Agora vamos orar ao Senhor nesse momento, né? Vamos orar ao Senhor. E aqui sempre eu estou aqui no nosso caderno de intercessão, né? Nosso caderno de intercessão pelas pessoas pelas quais temos orado constantemente aqui, né? As pessoas da Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis, o amado casal Jerônimo e Lia, que a gente tem orado sempre, o presbítero Joel e a irmã Adelaide, o presbítero Elise e a irmã Marlene, o presbítero José Luiz e sua esposa Maria Eliane e filhos, o evangelista Edson e a Georgina, a irmã Deise e o pastor Paulo César, o irmão Luciano, sobrinho do Jerônimo, né, o João Vicente, o Ronaldo, né, do pessoal do Nazireu, o Biratã, o irmão Vanderlei, sua esposa Valdeli e seu filho William, o irmão Júlio, a irmã Laudir, o irmão Valdir também, o irmão Dante, o irmão Valdemir, né, o presbítero Francisco, a superintendente da escola dominical, a irmã Deise Galiza, o irmão Rui Siqueira, a irmã Clébia, sua irmã, o irmão Robson, a irmã Jacire, seus filhos Peterson e Ian, né? O irmão Iranilson, a irmã Edileia, a Maria Beatriz, para que volte ao Senhor, o pastor Alain e família, né? E aqui temos também os irmãos da IEMA pelo qual temos orado, né? Da igreja onde eu congregava até o ano passado, né? Então, está aqui a irmã Giselda, o irmão Walter, a irmã Sônia, o irmão Ailton, a irmã Lisonete, Paulo César de Estefânia, a irmã Alessandra, a irmã Valentina, Ezequiel, a Marisa Moraes e família, né? O presbítero Alexandre, sua esposa Bárbara e seus filhos, o irmão Márcio, a irmã Tatiana, o irmão Valdenir, a irmã Sandra, o Juninho, né? O Jonathan e a Larissa, né? E aqui eu ainda incluo ainda, né? Agora não está mais na IEMA a irmã Aline, mas a gente continua orando por ela. Sua filha Esté, seu esposo Michael, a irmã Karina, seus filhos Lucas e Letícia, a irmã Beth, Mário, Marcelo Mário e a Simone, né? Inclui aqui também o Tiago Mário e família, o presbítero Edson, a irmã Ivane e filhos, a irmã Lidiane, seus filhos Samara e Samuel e seu esposo Fábio, o pastor Júlio, a diaconisa Mônica e seu filho Samuel e a irmã dela, Priscila, né? Os irmãos Tylon e Isabela Catarine, né? E aqui a congregação Batista, né? Inclua todos eles. E aqui eu destaco o pastor André Pires e família, tá? Todos estão aqui, né? E destaco também o pastor Júlio, né? O diácono Paulo Roberto da Silva. E os demais irmãos, não vou mencionar todos aqui, né? E aqui as minhas intercessoras, a irmã Glorinha, a irmã Lurdinha, a irmã Divina, a irmã Dilza, a irmã Romilda, a irmã Dulce, a irmã Rutinha, missionária Conceição, né, e seu esposo pastor Edson. E incluindo aqui os irmãos intercessores, Iranilson, Sebastião, José Luiz, o Augusto Virgílio, o pastor Ricardo, o Wagner. E aqui eu vou incluir o pastor Sandro Gomes também, nosso amigo, né? E a todos os irmãos da classe mensageiros, né? Mensageiros da paz, né? Todos os diáconos eu incluo aqui, não vou colocar o nome deles todos, né? Coloco aqui o professor o diácono Luciano e aqui eu coloco o diácono Severino, que agora parece que é o novo presidente, foi eleito, né? O novo presidente da UPH, diácono Severino. Tá bom? E acrescento aqui os nossos amigos, né? Nossos amigos pastores, pastor Josimar, o pastor Flávio Barros, o pastor Ricardo Narciso. Incluo aqui o reverendo Hernandes Dias Lopes, o reverendo Jeremias Pereira, pastor Otávio Henrique, pastor Samuel Ulisses, pastor Lael Alcântara, pastor Marcos Azevedo, sua família, meu pastor, o pastor Ademar,
né, o pastor Jobson, nosso amigo pastor Birajara, pastor Rui Reis, nosso amigo, e nosso professor Paulo Severino. Tá bom? Acrescento aqui, e claro, acrescento aqui também o pastor Josuel Saturnino. Tá bom? Não posso esquecer. E nossos demais enfermos. Tá bom? Vamos orar em nome do Senhor Jesus, agradecendo por essa oportunidade. Vamos orar. Né? Vamos orar nesse momento. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, queremos Te agradecer, Senhor, por essa rica oportunidade de estarmos aqui buscando a Tua palavra. E agora, Senhor, eu quero acrescentar aqui nessas orações, Senhor, ó Deus, a Raíssa, ó Pai, que está com um grande, Senhor, um grande problema de enfermidade. Ó Deus, ela é neta, Senhor, do diácono Ronan e da irmã Fátima, lá da terceira igreja. Que tu, ó Deus, tu venhas a visitá-la com poder e curá-la no poder do teu nome, Senhor. Opera na vida dela para a tua glória. Visita o Peterson, Senhor. Visita, ó Deus, a irmã Giselda. Visita o irmão Walter, a irmã Sônia, Senhor. Para a tua honra e para a tua glória, esses enfermos, Senhor. Visita, ó Pai, a irmã Lucimar, Senhor. Para a tua honra e para a tua glória, Espírito Santo. Ó Deus, eu não posso fazer nada, mas tu podes, Senhor. Basta uma palavra tua, Senhor. Assim como o centurião chegou e disse, basta uma palavra tua. Assim também como o cego de Jericó diz, o que tu queres? Eu quero ver. Então, Senhor, basta uma palavra tua, Senhor, para que algo ocorra. Então nós cremos, Senhor, no poder do teu nome. Tu és o médico dos médicos para restaurar e curar. E aos demais enfermos pelos quais eu e minha esposa temos orado, visita-os com poder e glória. Continua a visitar, Senhor, toda a minha parentela e a parentela da minha esposa. E o mais importante aqui com relação à palavra ministrada de hoje. Ó Deus, semeamos essa palavra para que ela edifique vidas e para que ela traga salvação e conversão, Senhor. Confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E assim todos digam amém. Então, estou encerrando. Que você possa curtir, compartilhar e, no caso, visitar-me lá no YouTube, no canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. Pregador Fiel Reformado de Cristo. Estou lá no YouTube. Pregador Fiel Reformado de Cristo. Curta, compartilhe e inscreva-se. Tá bom? Para a honra e glória do nosso Deus. E semana que vem, Deus nos permitindo, Jeremias capítulo 28. E eu ainda espero fazer uma live antes do dia 31, né? Fazer uma live da Reforma Protestante. Tá bom? Deus assim permitindo, em nome de Jesus. Tá bom? Deus assim os abençoe, em nome de Jesus. Fechando aqui. Fechando agora no Facebook.